Milton Andrade, bom dia. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos os ouvintes da FAN FM. Prazer imenso falar com vocês nessa manhã de quarta-feira. Enfim, sim, conectado. Milton, consulta pública sobre a concessão da DESO. Qual o objetivo dessa etapa? Narciso, a DESO foi objeto de estudo. Os serviços de saneamento e água aqui em Sergipe pelo BNDES foram estudos iniciados em 2021 e agora chegaram na sua etapa final. E aí, por força de lei e por vontade do nosso governador, da participação popular, nós temos que ter a etapa da consulta pública, para que toda a população tenha condições de colaborar com o projeto que foi apresentado, com os estudos que foram apresentados. A DESO, atualmente, desempenha 4 funções, como já tive a oportunidade de explicar aí presencialmente em seu programa. 4 funções dos serviços de água e saneamento: captação da água bruta, o tratamento da água, distribuição da água e coleta e tratamento do esgoto. Esses 2 últimos serviços, quais sejam a distribuição e a coleta e tratamento de esgoto, serão objeto de concessão para a iniciativa privada. E aí, os estudos foram feitos em 2021, desde 2021, a DESO continua existindo, com o mesmo quadro societário, não muda absolutamente nada em relação à DESO. No entanto, em vez de ela ser responsável também pela distribuição e pela coleta e tratamento, ela ficará responsável pela captação da água bruta e pelo tratamento da água. Então, com esse novo formato, com essa nova atribuição que será dada, a população terá total chance de colaborar, dando sugestões e aprimoramento dos estudos que foram feitos pelo BNDES. Para ter acesso a essa consulta pública, é só entrar no site da Agência de Desenvolvimento do Estado, que é o desenvolve.se.gov.br. Agora, me explica melhor, Milton, a concessão, da forma como ela está pensada, a distribuição da água, ela passa a ser da iniciativa privada, e a questão do esgoto, como é que fica? Também, o esgoto também passa a ser da iniciativa privada. E tem um motivo muito claro por isso, Narciso. Nós somos aqui em 2033, é o final, é o que deve acontecer como marco legal do saneamento. As metas de saneamento têm que ser atingidas até 2033. E para que a gente atinja as metas de saneamento, 90% de esgoto tratado, nós precisaríamos de um investimento próximo a 6 bilhões de reais. E aí eu lhe pergunto, o Estado dispõe desse valor para esse investimento? Todos nós sabemos que não. Não é do Estado disponível um valor tão vultuoso. Então nós temos que tomar uma decisão. Ou deixar a população com terra no esgoto, literalmente, ou se fazer concessão parcial do serviço de saneamento para que a gente possa atingir as metas, destravar investimentos. Aliás, atualmente o serviço de saneamento de Sergipe geram 3.500 empregos, 1.550 diretos na DESO, mais ou menos 2.000 terceirizados pela DESO. A partir do momento que vier a concessão, com a expansão da malha, com o destravamento dos investimentos, o número de empregados, somando-se DESO e concessionária, chegará a 8.000 funcionários no setor de água e saneamento. Então, além de destravar 6 bilhões de investimento, além de tirar das costas do Estado o investimento que ele não poderia fazer, também é emprego para a população. E, por conseguinte, também teremos um serviço de melhor qualidade, é o fim dessa falta de água, dessa oscilação. Por exemplo, o pessoal da Aruana sabe o que eu estou falando. Foram 10 dias sem água já no início desse ano. Se você olhar os outros municípios, Malhador vive com falta de água, de problemas crônicos e, lamentavelmente, a gente sabe que sozinha a empresa não vai conseguir superar. Agora, meu caro Milton, para que a sociedade possa ter a certeza de que as suas sugestões, as suas observações serão atendidas, de que forma que esse controle será feito? O cidadão, a cidadã entra lá, faz uma observação ao edital, a todos os documentos que estão lá. Como é que vai ser feito o controle, a compilação desses dados para acrescentar as sugestões apresentadas? A consulta pública ficará disponível por 30 dias, Narciso. E toda sugestão que for dada será respondida, para sim ou para não. Ou para dizer que já está contemplado em algum outro item do próprio edital. Então não terá ninguém sem resposta. Todas as sugestões que foram dadas serão prontamente respondidas. Então, sugestões serão adotadas, também serão apontadas as que foram adotadas no edital.
para o edital futuro. Então, não terá nenhuma sugestão que ficará sem resposta. Então, a população que participar, e é importante que todos que tiverem condições de colaborar, colabore, todos terão sua resposta devidamente dada. Muito bem. Eu tenho 2 ouvintes para interagir com o Milton Andrade aqui no Jornal da Fama. Põe no ar, meu caro Kleber Play. Bom dia, Milton. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos da Fã FM. Milton, eu tenho ouvido de pessoas que trabalharam e trabalham lá, por unanimidade, e são vários relatos. Eles dizem que a empresa ela é autossustentável. Ela é uma empresa que dá lucros, mas tem lá seus problemas pontuais no atendimento público. E aí eu pergunto, o que há de verdade nisso, não é? Porque se for apenas problemas no atendimento ao público, problemas pontuais, não se faz necessário vender uma empresa tão importante para a gente por conta de um problema que acredito ser gerencial. Então, gostaria de saber da resposta aí de Milton Andrade. Um grande abraço e bom dia. Bom dia, Narciso Machado, Evangelista Júnior. Pergunta ao entrevistado, Milton, aí, em qual estado que esse sistema foi implantado, que baixou a tarifa de água? Qual foi o estado que baixou? Quer saber o que baixou? Milton, fique à vontade. Narciso, respondendo a primeira pergunta. A empresa é sustentável no modelo que está hoje, mas ela não tem a menor capacidade financeira de investir 6 bilhões em 10 anos. Seria necessário, numa média, de 600 milhões ao ano. O melhor lucro da DESO, em 2022, 2023 está sendo fechado ainda, foi próximo a 40 milhões de reais. A média dos últimos 10 anos de lucro da DESO foi 7 milhões de reais ao ano. O Estado aportou, a título de aumento de capital social, na média, nos últimos 10 anos também na DESO, o valor de 80 milhões de reais. Então, se você perguntar, a empresa é sustentável, para o que ela faz hoje, sim. Para o que a gente precisa, nem perto. Então, a gente precisa de 600 milhões ao ano, numa média, que naturalmente é uma média anual, que nós estamos aqui fazendo uma conta didática, né? Pode ser que no primeiro ano seja 1 bi, no segundo 800 e no último ano seja só 200. Mas o fato são 6 bi em 10 anos. E a DESO não tem essa capacidade de investimento. Então, para o que a gente precisa, para o que o cidadão precisa, para tirar o pé do esgoto, a DESO não tem essa capacidade financeira. E esse é o principal motivo que a gente está fazendo essa concessão do serviço parcial de saneamento. A DESO continua existindo, com lucros iguais ou maiores, com maior saúde financeira, inclusive, com a venda da água tratada. Nada vai mudar na DESO. O quadro societário é o mesmo. O Estado continua sendo o acionista da DESO, o controlador da DESO. Nada muda. O que vai mudar é que, em vez de ela fazer todo o serviço, ela fará uma parte do serviço. Aliás, como já funciona, por exemplo, Narciso, no setor elétrico. No setor elétrico, você tem quem produz e vende energia, que é a Chesf, e quem distribui energia, que aqui em Sergipe é a Energisa e a Sugipe. Então, mais ou menos será assim no setor de saneamento. Nós teremos quem produzirá a água tratada, que é a DESO, e nós teremos quem vai distribuir essa água e fará o tratamento de esgoto, que é o futuro concessionário a participar do leilão aqui, que deve acontecer no mês de maio desse ano ainda. A segunda pergunta, com relação à baixa da taxa. A segunda pergunta, Narciso, não tem sido visto ainda experiências longas. O que se viu foi melhora no serviço ao mesmo preço. A baixa da taxa deve acontecer, mas num prazo maior. Essas concessões são recentes, de 3, 4 anos. Por exemplo, aqui em Sergipe, nós temos a segunda maior tarifa do Brasil, do Nordeste, perdão. Nós temos a segunda água mais cara do Nordeste aqui em Sergipe. Isso é bom para o sergipano? Claro que não. Principalmente quando você vê um serviço de baixa qualidade e com perdas que chegam próximos a 50%. De forma didática aqui para o ouvinte acompanhar nosso raciocínio, a cada 2 litros que o sergipano consome, ele joga fora, o outro litro de fato ele consumiu, mas ele pagou por 2 litros. E o percentual de perda na iniciativa privada, em vez de ser próximo a 50%, é próximo a 10%. Tem municípios que chegam a 11%, 15%, 12%. Então, nós ganhamos na eficiência da prestação de serviço. O objetivo, no momento, não é uma redução da tarifa, é sim uma melhoria do serviço, é sim a execução das obras necessárias, é sim a universalização do tratamento da água do esgoto ao mesmo preço. Aliás, isso está garantido no edital,
que não é previsto nenhum tipo de reajuste real, apenas reposição inflacionária, como já acontece hoje com a DESO, nos próximos 3 anos. Então, está garantido, por força de contrato e por força de edital, que não teremos nenhum tipo de aumento na tarifa de água, mas teremos sim muita obra, muito emprego e serviço de qualidade para o cidadão. Mandar aqui um abraço para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube e que estão interagindo aqui conosco. Tem mais ouvintes para interagir contigo aqui, meu caro Milton Andrade. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem a Fã FM. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Milton Andrade. Com relação à DESO, eu me pergunto, realmente essa empresa não tem capacidade de se manter sem que tenha essa concessão? Por que ela não dá lucro? Será que as reclamações não são devidas às terceirizadas, que os funcionários vão trabalhar sem nenhum preparo técnico? Porque se tivesse preparo técnico, não cometiam certos erros comuns, né? E também pergunto, eu li sobre esse assunto e vi que alguns estados isso não deu certo, encareceu a tarifa para os consumidores e alguns devolveram a concessão, a coisa mais ou menos desse tipo. Me tira essa dúvida, por favor. Aqui é Marta, do bairro José Conrado de Araújo. Ô, Narciso, bom dia. A DESO não tem capacidade financeira. Em vez de vender, qual o maior salário de pessoas que às vezes até prestam serviço de pequeno porte, ou a parte burocrática, ou parte financeira, ou aqueles cargos, né, vitalícios, pensões? Então, por que a DESO não lança um projeto para diminuir esses cargos que ganham alto salário em 50%? Não é mais fácil não do que vender e prejudicar a população, entregar o patrimônio público na mão de terceiros? Porque se o patrimônio é público, é do povo. E por que vai entregar a iniciativa privada? Então, por que não faz isso? Não manda um projeto para a Assembleia? Seria muito mais fácil, né? Quem não quer administrar coisa pública, pega o boné e vai embora. Passa para alguém que queira administrar. Que uma turma que não quer administrar coisa pública, eles chegam lá e quer transformar em privado. Então, diminui os impostos que a gente paga, né? Para poder passar o Estado para terceiros. É isso que devia fazer. Infelizmente, né? Eles não enxergam dessa forma. Né? Deviam ter uma visão ampla nesse campo. Cortar 50% do salário de quem está sugando. Né? Era muito mais fácil. Bom dia. Esse último foi o Melo do Bugio, anterior a Marta do José Conrado de Araújo. Wagner do Santa Cecília diz aqui, pergunto se haverão demissões de funcionários. E encerrando, meu caro Milton Andrade, eu tenho aqui também, cadê aqui a outra pergunta? A Marcela, ela diz aqui, bom dia, diga ao entrevistado que o que vai mudar na DESO é mais de 1.000 pais de famílias que estudaram e passaram no concurso público desempregados. E a Marcela, lá de Lagarto. Fique à vontade, meu caro Milton Andrade, para responder. Pronto, Narciso. Então, primeiro que a gente tem que fazer aqui é realmente trabalhar com a informação correta. Não tem nenhuma previsão de demissão nem de desempregar ninguém, Narciso. A DESO continuará existindo. O Melo falou no Bugio, aí alguns pontos sensíveis, mas só uma correção, Melo. Não tem venda do patrimônio. Aliás, o patrimônio continua sendo da DESO, que o Estado é o acionista e o controlador. E o concessionário, depois de 35 anos, todos os investimentos que forem feitos pelo concessionário passarão a ser do Estado. Então, esses 6 bilhões que nós estamos falando aqui de obras, ao final do contrato de concessão, passarão a ser do Estado todos os investimentos. Então, eu não vejo nenhum tipo de prejuízo ao patrimônio do Estado. Ao contrário, eu vejo um acréscimo do Estado no seu patrimônio e que, para isso, ele tem que necessariamente investir. Então, não tem nenhuma, a nossa colega do Lagarto, não tem nenhuma demissão, desempregar pais de família. Ao contrário, tem uma geração real de mais de 4.500 empregos. Nós vamos gerar emprego para os pais de família. E é por isso que nós estamos trabalhando duramente para fazer a melhor concessão possível. E sobre a primeira pergunta, eu acho que acabei respondendo uma parte da primeira pergunta quando falei na resposta anterior, mas ficou uma parte ainda precisando, quando ela disse que em outros estados a outorga ou subiu de preço a água ou foi devolvida. É verdade. O que aconteceu? Alagoas, por exemplo, dividiu em 3 blocos, certo? Então você tem blocos com viabilidade financeira e blocos sem viabilidade financeira. Aqueles blocos sem viabilidade financeira acabou que foram devolvidos ao Estado e o Estado ficou, vamos chamar assim, com o osso. Aquela parte boa que dava lucro, tal, o concessionário ficou, vamos chamar de filé. Aqui em Sergipe,
tendo a oportunidade de fazer, não ser o primeiro a fazer, Alagoas foi o primeiro a fazer, e por isso teve a chance de errar bastante. A gente já não está sendo o primeiro, estamos fazendo depois de 8, 10 concessões já feitas e temos a chance de aprimorar o modelo. Então teremos um modelo muito mais sólido do que os que nos antecederam. Alagoas fez em 3 blocos. Sergipe é um bloco único na CISO. No final do ano passado foi aprovada a microrregião, prevendo uma única microrregião no estado de Sergipe de água e saneamento. Então está junto de Aracaju, Cumbe, está junto de Socorro, Telha, está junto da Barra dos Coqueiros, Pirambu e por aí vai. Todos os municípios estão no mesmo bloco. Não tem separação do que é bom e do que é ruim, não tem separação do que é osso e do que é filé. Então, o concessionário explorará de igual modo a parte que tem viabilidade econômica e a parte que necessita mais investimentos com menor retorno. Tudo isso estará precificado nos investimentos a serem feitos. Então, o cidadão de Cumbe vai ter a mesma importância do cidadão de Aracaju. Ele não vai ficar esquecido por estar no município menor. E ao contrário da capital, que tem mais gente, que os investimentos, você acaba tendo mais cobertura com o mesmo valor. Então eu acho que a gente consegue sanear muito bem esse problema que outros municípios, que outros estados enfrentaram ao ter adotado uma microrregião única. Foi uma decisão muito sábia que foi tomada pelo governo de Sergipe para evitar que esses erros que aconteceram em outros locais se repetissem aqui em Sergipe. Milton, vamos agendar uma vinda aqui aos estúdios na próxima semana para que a gente possa aprofundar não só este assunto, mas também a questão do trabalho da agência. Tem muitos ouvintes aqui mandando áudios, mas eu já estou com o senador Rogério Carvalho aqui nos estúdios, preciso dar continuidade a essa entrevista e aí a gente pode, com a sua vinda aqui nos estúdios, aprofundar a participação das pessoas, os questionamentos públicos sobre esse e outros assuntos. Vamos combinar assim? Combinado então, Narciso, para mim é sempre um prazer estar nos seus estúdios. No dia que você terminar, estarei aí. Muito bem, a produção vai entrar em contato contigo. Obrigado, Milton Andrade, pela participação aqui no Jornal da Fã.